como que o grande endividamento dos países de terceiro mundo pode estar comprometendo tanto a sua capacidade de promover políticas sociais, quanto a sua capacidade também de confrontar problemas de cunho ambiental. Vamos falar mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos lá! Hoje nós vamos comentar sobre um artigo que foi publicado no site da Global Citizen, que é uma instituição ligada à área de direitos humanos e de reconhecimento internacional. E esse artigo fala sobre como está havendo um efeito de crescimento da dívida de diversos países de terceiro mundo e como isso está incorrendo em um grande problema, que é a capacidade desses países em promover as suas próprias políticas públicas. Segundo esse artigo, a gente tem ao longo do mundo um grupo de 54 países que estão na chamada crise de débito. A crise de débito é um nível de endividamento externo que um país se encontra em que ele justamente perde a própria capacidade de promover suas políticas internas e até mesmo de colocar essa dívida dentro de um padrão que seja controlável. Nesse grupo de países estão Moçambique, estão a Grécia, o Egito, a Argentina, a Venezuela, Paquistão, existe uma série de outros, e o grau de endividamento está justamente causando uma dificuldade de se ter a própria promoção de políticas públicas. E um outro problema que afeta essa realidade é a questão do aquecimento global, a questão das mudanças climáticas, porque é um problema que a humanidade tem que enfrentar já atualmente. E como esses países possuem um grau de recursos muito baixo por causa desse pagamento de dívida, acaba então havendo uma espécie de falta de proteção, de falta de combate aos efeitos que as mudanças climáticas causam. E o próprio artigo também diz que é um efeito de mudanças climáticas que é causado pelos países de primeiro mundo, pelos países desenvolvidos. Então você tem uma, digamos assim, uma conta sendo paga por países de terceiro mundo por conta das mudanças climáticas, e ao mesmo tempo existe esse auto-endividamento. Então, com as mudanças climáticas, a gente tem uma série de efeitos que já estão acontecendo entre a humanidade. Uma delas é justamente a perda de safras, a perda de produção agrícola causada, por exemplo, por períodos de seca mais longos do que os que existiam. Então, você tem uma realidade, e essa realidade afeta justamente os países mais pobres e as populações mais pobres dentro desse país. Por exemplo, um país como a Zâmbia está com um número de 1,5 milhão de produtores rurais com risco de fome por causa de perda de safra causada pelo aquecimento global. Então todo esse efeito estufa, todo esse dano à camada de ozônio que é causado pelas indústrias do primeiro mundo está afetando a própria capacidade das pessoas dos países de terceiro mundo de se alimentarem. E com esse escalonamento da dívida externa dos países, acaba não havendo uma forma dos próprios governos criarem políticas que possam mitigar esse tipo de problema. Esse cenário nos leva justamente a pensar toda essa lógica financeira que existe ao redor do mundo. Você tem, por um lado, um grupo que costuma criticar muito esses mecanismos da economia internacional, como, por exemplo, o Banco Mundial, a forma como os juros são cobrados, a questão da imposição de medidas para que haja renegociação da dívida que acaba afetando a própria soberania. A Grécia, na década de 2010, foi um caso muito famoso disso, em que as negociações com o Banco Mundial exigiam mudanças muito drásticas na própria política interna da Grécia. Um desses casos seria justamente reduzir as políticas sociais
o que incluía até mesmo reduzir o valor de pensão pago aos aposentados. Então existe essa crítica de que esse endividamento externo ele seria um causador de problema nos países endividados, que ele geraria um grande dano social. E aqui a gente pode incluir essa problemática que a Citizen Global coloca, que é da falta de recursos para que os países possam justamente combater esses problemas internos. Do outro lado, a gente tem a famosa frase do Milton Friedman de que não existe almoço grátis. Se existe um endividamento, então existe uma obrigação no país em cumprir com ele. Se o país contrai uma dívida e não paga, alguma outra pessoa, algum outro grupo vai arcar com esse peso. Digamos, por exemplo, que a Alemanha coloque dinheiro no Banco Mundial e suponhamos que Moçambique pegue o dinheiro emprestado. Se Moçambique não paga esse dinheiro ao Banco Mundial, quem vai acabar pagando é o contribuinte alemão. Então, existe uma intrincada rede de situações que está em torno dentro deste endividamento. Existe também o caso de que boa parte desse endividamento tem como credor bancos privados, e bancos privados cujos créditos são costurados, digamos assim, por instituições governamentais. E a gente pode pensar, por exemplo, que o banco que empresta para uma instituição grande, que empresta para outro país que não paga, que esse banco tenha que arcar, por exemplo, com algum tipo de pagamento com relação ao seu cliente pessoa física. Então, o não pagamento da dívida externa por um país terceiro mundo poderia prejudicar um pensionista de um outro país, suponhamos. Então, existe uma intrincada rede que torna esse problema muito grande de ser resolvido. A gente pode até dizer, a dívida já foi paga, os juros são muito altos, existe toda uma argumentação, mas ao mesmo tempo, retornando à frase do Friedman, alguém paga essa conta e pode justamente até surgir um problema maior caso você não tenha o pagamento, que seria justamente, por exemplo, no futuro não haver mais nenhum grupo interessado em emprestar dinheiro para esses países que estejam com necessidade de crédito em alguma situação. Um dos argumentos que os defensores desses países subdesenvolvidos têm alegado para haver uma suspensão nesse pagamento, uma suspensão nos juros, é uma cláusula de pagamento de débitos. Essa cláusula diz que um país estaria desobrigado com relação ao seu pagamento quando houvesse algum tipo de crise humanitária, quando houvesse algum problema grave o suficiente que justificasse que esse país deixasse de realizar os seus pagamentos. E um dos argumentos é que a questão da mudança climática, a questão ambiental, seria um argumento que ativaria essa cláusula. Então, países que estiverem passando por problemas com relação à plantação, com relação a colheitas, que tenham a sua população em situação de fome por causa de mudanças climáticas, poderiam usar esse argumento para suspender o seu pagamento da dívida pública para investir justamente no combate a esses problemas. Por exemplo, a gente pegar um país que seja do terceiro mundo, que tenha um alto grau de endividamento e que esteja perdendo boa parte da sua produção por causa de seca. Então, o dinheiro que seria para pagar a dívida externa poderia ser utilizado para você transportar água para os locais com seca, cavar poços artesianos, investir em irrigação, ou seja, tomar uma série de atitudes que possam diminuir esse tipo de problema. Então, aí fica esse argumento que a Global Citizen tem apontado, de que haveria uma cláusula para interromper o pagamento da dívida externa por parte dos países do terceiro mundo, em especial esses 54 países entre os mais endividados, alegando que os problemas com relação ao meio ambiente já afetam a sua população e que isso tornaria necessário que o valor que seria pago como dívida externa fosse realocado
para esses programas sociais, para programas que possam mitigar os problemas ambientais. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.